Saudações Angola, saudações mundo, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Conselho das Escolas. Um dia muito especial por dois motivos. Um dos motivos é que hoje é o meu aniversário. Dia 25 de agosto nasceu Kedma Politano. Deus seja dada a honra e a glória por mais um ano de vida. O segundo motivo, e acho que vocês desconfiam, é porque o Itamar já está na casa, né? Como vocês sabiam, o Itamar a semana passada não esteve, porque estava com Dodói. O Itamar já está bem. Itamar, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Estou de volta, graças a Deus. Olá, caros telespectadores. Estou bem, graças a Deus, já estou bem recuperado. Estava a passar por uma situação difícil, mas já estou bem, graças a Deus. Então, hoje nós temos o nosso tema muito pertinente, que é o divórcio. Como convidado hoje temos o senhor Simão Mavanda, que é pastor da Igreja Metodista e intendente da província do Zaire. Ok? Antes de nós começarmos mesmo já com o tema, fazer recordar, não é, que deve subscrever-se no nosso canal do YouTube, está a passar aqui em rodapé. Siga-nos no Facebook, no Twitter, no WhatsApp. Convida os teus amigos, convida os teus familiares para subscreverem a nossa página e ajudarem então a crescer. Vamos falar, como disse muito bem o Itamar, vamos falar sobre o divórcio. O que é que você pensa sobre o divórcio? Nós queremos saber as suas opiniões, portanto, deixa a sua opinião na nossa página do Facebook ou mesmo no YouTube. Então vamos começar já. Senhor Intendente, saudações. Calungui. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Vamos falar sobre o divórcio. Nós gostaríamos já de começar mesmo por aí. O que é o divórcio? Ok, muito obrigado. Antes quero saudar os telespectadores, quero saudar Tamar, quero saudar o Kedma. Muito obrigado por estar aqui na casa, porque hoje vamos abordar um tema muito importante. E nós aprendemos que na vida só temos 3 oportunidades, quando perdem não retrocedem. Primeiro, é a palavra solta pela boca, podemos pedir desculpa, mas não conseguimos recolher, engoli-la. E a segunda, pedra solta pela mão, o objetivo é cair. E a terceira, é isso, o conselho dos cotas. Quer dizer, na boca do mais velho só sai dente podre, mas nunca sai palavra podre. Nós estamos de parabéns estar neste programa. Conforme já vimos, o nosso tema hoje vamos falar sobre o divórcio. E quando falamos do divórcio, nós sabemos que a Bíblia diz que o homem deixará seu pai e a sua mãe para unir-se à sua esposa, e a esposa também ao seu esposo, e 2 não serão 2 pessoas, mas uma só pessoa, porque é carne da sua carne e osso dos seus ossos. E é nesse divórcio, nesse casamento, onde podemos determinar 3 aspectos fundamentais. Porque quando surge o casamento, pode haver prosperidade no casamento, pode haver problemas e pode haver problema do divórcio. Mas nós, quando lemos a Bíblia, encontramos que Deus odeia o divórcio. Porque desde o princípio o casamento não foi feito para haver divórcio. Então, nesse aspecto, vamos basear um pouco, vamos falar sobre a questão do divórcio e sabermos o que é que causa o divórcio, quais são os problemas que surgem no divórcio, quais são as consequências. E eu gostaria de pedir aos nossos espectadores para ficarem atentos sobre esse tema, porque cada um de nós diz que nasce, cresce, reproduz, vai chegar sempre a esse momento. Há quem não chega, mas é preciso saber como prevenir. Então, eu acho que é um assunto muito importante para todos nós, que é a sociedade humana. Obrigado. Sim, senhor Simão, agora nós queremos que o senhor Simão explique para os caros telespectadores o que é isso o divórcio, porque muita gente tem feito confusão com uma simples separação e divórcio. Então, para terem uma ideia do que é o divórcio, eu gostaria que o pastor Simão explicasse aos telespectadores. Bem, antes de explicar, como eu quero me basear um pouco aqui sobre um capítulo bíblico. Aqui, Mateus 19, no versículo 4 a 5, diz assim: Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que no princípio o Criador o fez macho e fêmea? E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 uma só carne. Assim, não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Por que levantamos esse capítulo?
Porque a conversa que Jesus teve com os fariseus, lhe perguntaram, quer dizer, queriam saber sobre a questão do divórcio. O que é que nos diz sobre a carta de divórcio? Se Moisés permitiu que haveria carta de repúdio, que é a carta de divórcio. Conforme já especificamos atrás, que o divórcio só surge quando as pessoas se unem em casamento. E se unem em casamento, não apenas o casamento da conservatória, mas quando um homem e mulher se unem, tanto em questão de lembamento, em questão de pedido, assim já estão unidos. Então, quando se fala de divórcio, é a separação, o rompimento do relacionamento entre mulher e homem. Então, é este aspecto que nós vamos tratar hoje. Exato. Então, só existe divórcio se houver casamento, é isso? É isso que nós explicamos. Quer dizer, não é só casamento, porque há quem vai se confundir. Pronto, divórcio, para caráter, tem dois aspectos que nós vamos especificar. Divórcio em questão de... Porque antes de casar, mesmo na igreja, onde o casamento é abençoado, as igrejas pedem com que, no aconselhamento prenupcial, os noivos ou os noventos vão até a conservatória. Quando chegam à conservatória, vão celebrar o contrato do casamento. Depois do contrato do casamento, quando houver divergência, porque nesse dia, no contrato do casamento, aí tomam decisão, seja na doença, seja na pobreza, seja em qualquer situação, quer dizer, cada um tem que suportar o outro. Mas, só que naquele dia, como as pessoas estão preparadas, tem uma festa preparada, tem os bolos, ainda as pessoas não notam isso. Nós, os pastores, quer dizer, falamos naquele momento, quer dizer, as pessoas até ficam a desdenhar. Mas, pobreza, nós temos comida no salão. Doença, não estamos doentes, estamos saudáveis. Só que isso depois, no andar do tempo, na convivência do casal, isso vai se manifestar. E quando se manifesta, então o casal não tem como superar essa situação. Eles não conseguem mendigar, porque muitas das vezes não são instruídos. Nós na igreja temos a preparação pré-nupcial, onde os casais são preparados como devem se comportar durante a sua convivência. Mas há jovens que crescem, quando vão ao casamento, eles pensam que já sabemos tudo. Não vão no conselho dos cota para puxar alguma coisa, para saber como é que devemos viver. Então eles pensam, pronto, já sabemos fazer sexo, nós agora ninguém pode nos conter, nós sabemos tudo. Então aí, esse percurso da vida não consegue se conter. O que vai acontecer? Conselho mais conselhos, muitas das vezes é conselho de chamar o vizinho, de chamar a família, em vez de aconselhar devidamente, também quer dizer, cria outros problemas, porque tem que ter uma técnica de aconselhamento, então aí surge muitos problemas dentro do lar. E esse casal não consegue conter, o que vai haver? Rompimento. Mas dizer só que está divorciado, arruma tuas coisas, vai em quê? Porque eles no dia do compromisso que tiveram no conservatória, tiveram certidão de casamento. Então quer dizer que o casamento está legislado pela lei. Automaticamente, para criar o divórcio, vocês têm que criar outro processo para poder criar o divórcio, que essa a Bíblia chama de carta de repúdio, onde os fariseus perguntaram, mas o que Jesus disse sobre isso? Se Moisés nos disse para dar a carta de repúdio, e na resposta de Jesus disse, é devido à dureza do coração do homem, mas no princípio não era assim. Porque quando lemos em Malaquia, encontramos que Deus odeia o divórcio. Porque Deus fez homem e mulher, quando se casa, só a morte os separa. Mas nos dias de hoje as pessoas não querem que a morte os separa, quer dizer que o amor os separa. Então, essas são as situações. Agora, esse é o divórcio da conservatória. E nós, como igreja, muitas das vezes deixamos esse período, quando o casal está em divergência, nós aconselhamos, não se entendem. Então, quer dizer que nós só demos a bênção do casamento,
mas não podemos permitir dar o divórcio. Então, aconselhamos que aí onde vocês fizeram o compromisso do casamento é onde devem ir buscar a carta de repúdio. Para poder compreender como podemos evitar o divórcio, existe uma forma de evitar o divórcio? Sim, existe forma de evitar o divórcio. Primeiro, como devemos evitar o divórcio? É o diálogo. Okay. Nós, no aconselhamento dos casais que vão ao nosso gabinete, no consultório pastoral, nós conseguimos encontrar um denominador comum, que as pessoas falam, mas não se comunicam. Como é que falam? Em geral, toda criança que nasce, a criança aprende a andar, aprende a engatinhar, aprende a sentar, depois começa a falar papá, 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 mamá, mamá, mamá. Então toda pessoa vai aprender a falar. Mas é preciso, por isso que tem a escola, para essa criança ser orientado, para aprender que para chegar até 10 tem que sair 1, 2, 3, 4, 5. Isso é que é comunicação. A comunicação é muito importante para o casal. Quando o casal não se comunica, tem problema. Como é que devemos nos comunicar? Tem regras. Na comunicação, quando um fala, outro escuta. Só que há casais que falam na mesma hora, não acabam de se compreender. O objetivo é o mesmo, mas cada um como tem um caminho diferente para encontrar o denominador comum, então eles criam conflitos no meio. E a melhor forma, quando um fala, outro escuta. E o casal deve saber se comunicar, se perguntar, olha, minha esposa, Kedma, né? Certo. Kedma, quer falar primeiro ou eu falo primeiro? Então, um dos cônjuges vai dizer que eu falo primeiro. Se a Kedma disser que quer falar primeiro, eu tenho que te deixar falar. Quando falar, não posso lhe interromper enquanto não terminares. Porque isso acontece mesmo assim na esquadra policial. Se porventura os dois querem falar de uma vez, por mais que tiver razões, é capaz de apanhar um por ente. Não é isso que acontece? Então tem que deixar que a esposa fale primeiro. Se o esposo que disser que tem que falar primeiro, então o esposo tem que falar, não podes interromper. Mas ao longo da comunicação, duas palavras não podem ser pronunciadas. As duas palavras que não podem ser pronunciadas, nunca pode dizer à tua esposa que você é mentirosa, você fala à toa. Essas duas palavras são proibidas, não pode dizer isso. Nem a esposa, nem o esposo não pode dirigir essa palavra no outro. Okay. Por que não pode transmitir essas duas palavras? Porque ouvimos que a Bíblia diz que o homem deixará seu pai e a sua mãe para unir-se à sua esposa. Quer dizer que o homem não nasceu para não ter pai. A mulher não nasceu para... O homem não nasceu para não ter mãe, a mulher não nasceu para não ter pai. Por isso é que o legado do pai agora está a passar pelo marido. Entenderam bem isso? Que muitas das vezes lemos e não compreendemos. Quer dizer que quando era criança, quem comprava roupa não é o pai. Quem dava de comer não é o pai. Quem cozinhava não é a mãe. Quem dava de comer não é a mãe. Quem se preocupava do filho não é a mãe. Agora, nesse preciso momento... Agora que a mãe está a delegar essa responsabilidade à esposa, terias coragem de falar à tua mãe, Kedma, és mentirosa? Não. Terias coragem de falar à tua mãe, fala à toa? Então, você tem um legado de mãe, tem um legado de pai, como é que vai falar, fala à toa? Essa é a primeira chamada de atenção. A segunda... Quando acabar de falar, você falou 10 palavras, não começa com as coisas negativas que o outro falou. Tem que começar com as coisas positivas. Vai dizer, olha minha querida, aqui onde falaste assim, 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 eu estou de acordo. De acordo com a psicologia, nos ensina que quando uma pessoa estamos até um debate, quer dizer, os nervos vão até 100%. Quando atinge 100%, essa pessoa está sujeita a bater, esse que se chama violência doméstica, ou então a matar. Sim, o pastor Simão falou muito bem. Cara, eu espero que... acho que todos perceberam o que o pastor falou. Agora, nós queremos saber
Tem-se dito que a presença de Deus é muito importante e nós sabemos no seu familiar. Agora, queremos saber até que ponto a presença de Deus pode influenciar na tomada de decisão do casal, se podem se divorciar ou não. De que ponto é que Deus pode influenciar essa tomada de decisão? De que maneira? Nós queremos que o pastor, de forma assim bem resumida, porque Sim. hoje dá-nos o sinal do tempo. Do então, tempo, sim. Vamos ser um pouquinho mais rápido. Muito obrigado. Bem, eu digo assim que a orientação do casal, por isso que falamos da a orientação prenupcial. Nós temos um consultor pastoral. Quer dizer, os pastores têm nos seus gabinetes, conversam com os casais. Eu digo que no meu gabinete já foram pessoas com pensamento de divórcio, mas depois de procurar o pastor, acabam por sair lá com compromissos, aqueles que ainda não contraíram o seu matrimônio, de casarem-se. Porque tem que ser orientados. Tem que ser pessoas, por isso que na sociedade temos os psicólogos e em questão teológica temos os pastores. Porque muitas das vezes o que as pessoas fazem? Quando surge o problema, em vez de recorrerem a pessoas especialistas nestas áreas, recorrem a pessoas que não estão preparadas no assunto. Então, o que acontece? Eu da outra vez tive um caso de um casal. O que eles tiveram? Eles tiveram um problema de afeição. O casal não se comunicava bem sexualmente e pediram apoio nos padrinhos. Os padrinhos também não estavam bem preparados. E então, como é problema sexual, o esposo dizia que não sentia nada da esposa. Então, foram procurar os padrinhos e os padrinhos aconselharam que não tinha que experimentar fora. Você já imaginou qual é o desacordo que cria depois no lar? Mas se encontrar pessoas que têm conhecimento, vão conseguir aconselhar. Muitas das vezes as pessoas recorrem em reunir famílias. Mas ao reunir famílias também tem as suas consequências. Porque há um momento que nós conversamos e de repente uma palavra sai, epa, porca é tua mãe. Então a esposa vai informar que olha, o genro te falou de porca. Quer dizer que pode não resolver o problema hoje, mas um dia quando tiverem alguma desavença no lar, então quer dizer, quando unir as famílias, o assunto não é falar de porca velha, mas a velha só está a ser malandro porque outra vez já me disse que eu sou porca. Ela vai tentar, tá conter, mas quer dizer, está com uma bola para querer arrebentar naquele momento. Em vez de ajudar o casal, piora. Então é isso que quer dizer, a palavra de Deus tem os seus transmissores, tem os pastores para poder aconselhar, para poder ajudar esse casal. Muito bem, esse foi o nosso programa de hoje com o nosso convidado, o pastor Mavanda. Se gostaram do nosso programa de hoje, deixa o seu like aqui no Facebook e se não subscrever ainda o canal, subscreva-se já e deixa os likes lá na página do Facebook também. Exatamente, hoje vamos abordar sobre o divórcio com o pastor da Igreja Metodista, intendente da província do Zaire, Simão Mavanda. E ele deixou uma dica que eu até gostei, pastor, disse que a igreja dá bênção para o casamento, logo ela não dá o casamento. É para nós refletirmos. Eu quero mandar beijo a todos os nossos telespectadores que têm mostrado o seu carinho por nós, em especial a Inaf Cabuço, é uma telespectadora assídua que tem sempre deixado as suas opiniões aí na nossa página do YouTube. Muito obrigada, Inaf. Obrigada, Evelise Cabuço. Obrigada a Isabel, o Osvaldo, a Nelza da Jeremias, o Kennedy Kaikyo, a José Ngunza, a Nelza, mas muito obrigada pelo carinho da vossa audiência. Continue a subscrever nosso canal e a convidar os seus amigos para o fazer também. Nosso programa fica por aqui. A dupla Tola com nós promete voltar numa próxima edição. Até lá, beijinhos.